Vai começar o Campeonato Brasileiro para o Esporte, na 8ª rodada, com 5 pontos atrás do 16º, lanterna absoluto, sim, mas vamos virar a página, vamos esquecer que a diretoria demorou muito para trocar Pepa. Pepa já não mostrava nenhuma condição de mudar o futebol do Esporte, era para ter saído no jogo contra o Corinthians, ainda teve 2 jogos, mas tudo bem. Vamos esquecer isso e vamos falar do Esporte a partir de hoje, a partir de agora, pois nós já temos um novo treinador. Antônio Oliveira é o novo treinador do Esporte e é aguardado para chegar no Recife na quinta-feira. Não sei se ele já vai comandar o time contra o Cruzeiro, mas é o novo treinador. Vamos falar um pouco sobre Antônio Oliveira, sobre se foi bom ou não a contratação dele e o desafio que ele vai ter no Esporte, depois de vocês se inscreverem no canal. Me ajuda a alavancar esse canal e eu te ajudo te dando entretenimento, que aqui é informação e diversão. Vamos lá, mas esse vídeo é um pouco mais sério. Esporte acerta hoje com Antônio Oliveira. Acerta não, tá encaminhado. E vamos lá. O que vocês acham da contratação? Foi boa ou foi ruim? Eu digo, eu me assustei quando eu vi na internet alguns torcedores falando, antes até de Pepa cair, no nome de Dorival, enquanto Dorival ainda não tinha ido pro Corinthians. Nomes como Sampaoli, nomes como Fernando Diniz. Ô, minha gente, a gente subiu agora para a Série A. Tem que ter responsabilidade financeira. O Sport já investiu muito esse ano. O elenco do Sport não é ruim, mas temos que ter caixa para investir mais no meio do ano, para trazer os reforços que o treinador que vir sentia necessidade. Então, para a escolha desse treinador, nós tínhamos 2 caminhos. Contratar um de peso, assim como estava falando, e torrar todo o dinheiro e ele ter que se virar com o que encontrar. Outra, contratar um mais econômico e gastar o resto do dinheiro em contratações. Eu sou mais nessa linha. Mas tinha que acertar o nome do treinador, porque fica mais difícil de escolher aqui. E outra, responsabilidade financeira também, porque caso o Esporte caia, nós não podemos cair falido. Temos que cair e conseguir investir dinheiro ainda para investir no elenco para subir no ano seguinte. Futebol é um esporte muito imprevisível. Quem imaginava que o Atlético Paranaense ia cair? Quem imaginava que o Atlético Paranaense na Série B ia estar fazendo a campanha que tá ruim? Quem imaginava que a Argentina ia ser campeã do mundo? E foi. É incerto. Então sim, o Sport pode cair, apesar que eu acho muito pouco provável isso acontecer. Mas vamos lá. Então, Bruno, você acha que a contratação foi boa de Antônio Oliveira? E eu digo que sim. Por quê? As opções que o Sport tinha, que eu falei aqui em vídeo anterior, eram 3. Abriu negociação com 3. Um foi Carille, que fez péssima campanha no Santos. Subiu como campeão, com futebol horroroso. Estava muito mal no Vasco. E eles chegaram a conversar seriamente. E ainda bem que não chegou no acerto financeiro. E ele não veio. O outro era Eduardo Batista, que já estava bem encaminhado no Criciúma também. Tanto que ele acaba de assumir também o Criciúma. E o outro era Antônio Oliveira. E de todos, eu acho que foi a melhor opção para o momento do Esporte. Antônio Oliveira é um treinador português de 42 anos. Então, vem da escola europeia. Essa escola que eu gosto, que não é bumbum na parede, só se defendendo. Os caras conseguem montar time que ataca. Já conhece muito bem o futebol brasileiro. Ele que chegou aqui em 2020
Muitos pensam que ele começou no Atlético Paranaense aqui no Brasil, mas não. Ele veio para ser auxiliar técnico no Santos em 2020. E aí, depois ele foi para o Atlético Paranaense como auxiliar técnico também. E aí assumiu o time do Atlético Paranaense em 2021. E aí começou de fato sua carreira, que até agora está sendo feita toda aqui no Brasil. Então, desde 2021, ele vem sendo técnico da Série A e com times que brigaram também ali embaixo da tabela. Então, ele conhece muito bem o campeonato, conhece muito bem a zona ali que a gente tá. Já teve um grande trabalho feito no Coritiba, onde ele tirou da zona do rebaixamento, ele assumiu lá na 7ª rodada. Ele tirou da 18ª posição, o time que tinha 4 pontos, e levou para 12º, classificando para a Sul-Americana. Para mim, foi um grande trabalho que ele fez aqui no Brasil. E é muito similar ao que ele tem pela frente no Sport. Só que com um elenco muito mais forte. O Sport é muito mais forte que o Cuiabá, que ele tinha em mãos em 2022. Voltando, a carreira dele, ele começou aqui no Brasil, no Atlético Paranaense, e fez 39 jogos lá, tendo um aproveitamento de 1,74 pontos por jogo. Depois ele foi lá para a Europa treinar o Benfica B. Treinou por 18 jogos e aí voltou para fazer esse milagre com o Cuiabá, comandando por 30 jogos. Cuiabá é o clube que ele mais treinou até agora. Foi 30 e depois ele teve uma segunda passagem em 2023, fazendo mais 36 jogos. Nesse meio termo, em 2022, ele ainda treinou o Coritiba. Não conseguiu fazer um bom trabalho lá no Coritiba, tanto que o Coritiba veio a ser rebaixado no próprio ano. Mas o Coritiba que ele pegou lá também estava um caos. Digo que muito pior que o Sport, aquele Coritiba que ele pegou. Voltou para o Cuiabá e fez ali o seu trabalho dentro do que ele podia. Estava fazendo um bom trabalho em 2023 no Cuiabá e aí ficou para 2024, começou o ano no Cuiabá e aí foi para o Corinthians, muito por causa do seu bom trabalho feito no Cuiabá. No Corinthians, ele ficou pouco tempo, 5 meses, fez 28 jogos. E aí caiu. Mas vocês estão acompanhando, assim, não tem como não acompanhar o Corinthians porque a mídia adora o Corinthians. O Corinthians vem há anos aí, no mínimo 5, 6 anos, só bronca, só problemas políticos, impeachment de presidente, oposição ganhando, é uma bagunça o que é a política do Corinthians. Então a pressão para cima de um técnico como Antônio Oliveira, que ainda não tinha treinado uma das principais equipes do Brasil, foi uma pressão muito grande, então ele tinha que dar um resultado muito além acima da curva, e não foi. Mesmo assim, muitos torcedores têm o sentimento que ele é um bom treinador, mas que treinou o Corinthians no momento errado. Sei que ele não ficou. E aí, desde julho, ele estava sem treinar nenhum clube. E chega agora no Sport. É um treinador ofensivo que consegue propor jogo, mas sem deixar a retaguarda lá exposta. Então, o Sport tende a ser um time muito responsável para o ataque, sem comprometer toda a sua defesa. Comparando com o Pepa, ele tem muito mais experiência no futebol brasileiro, porque Pepa só tinha feito um mau trabalho no Cruzeiro e depois agora um mau trabalho no Sport. Pepa ainda não tinha demonstrado nenhum bom trabalho. Já Antônio Oliveira não, tem bons trabalhos. Tanto no Atlético Paranaense, ele teve um começo promissor lá, era muito bem falado em toda a mídia, e depois o trabalho que ele fez no
Cuiabá, que foi tirando, como eu falei, da 18ª posição e levando para Sul-Americana na 12ª. Esse, por enquanto, é o cartão de visita dele. É um grande trabalho. Então, vejo aí como uma boa escolha da diretoria para o momento. E se não der certo lá na frente, não vamos poder condenar a diretoria por ela ter escolhido errado. Para mim, para o que tinha no mercado disponível, fez uma boa escolha sim. E isso não apaga o erro de ter demorado muito para essa troca de Pepa. Isso, teoricamente, é bom porque o treinador se sente respaldado, porque tem uma diretoria que segura o trabalho, mas Pepa já tinha demonstrado que não ia ter evolução. Se eu tivesse tendo evolução e só não tivesse vindo os resultados, beleza, mas Pepa estava errando. Não escalava o óbvio, não substituía o óbvio, mas ok, passou. Agora é Antônio Oliveira. E diretoria, parabéns pela contratação, porém não cometa os mesmos erros. Vocês erram demais nas mesmas coisas. Mas vamos lá, bola para frente e torcida. Apoio incondicional agora. Mãozinha dadas, todo mundo junto. Vamos lotar a ilha contra o Cruzeiro, porque o Sport precisa. E ainda está muito no começo da temporada. Precisamos vencer os próximos jogos. Próximo vídeo vai ser sobre os próximos jogos antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Vem comigo que lá eu vou explicar direito a situação do Sport, mostrar que não é esse drama todo, porém precisamos reagir rápido. E Antônio Oliveira já fez isso por onde passou, dá respostas rápidas. E o elenco tem qualidade. Vamos junto, todo mundo junto, pelo Sport tudo.